para a avaliação comparativa União Europeia e Brasil em biometano e biogás e resultados da viagem de estudo, convidamos o senhor Yuri Schmidt, presidente executivo da ABREM e gerente local do projeto EUCD/ABREM, e o senhor Flávio Matos, conselheiro da ABREM e gerente do projeto EUCD/ABREM. Bom, muitíssimo bom dia a todos. Agradecemos a presença física e o interesse de todos nesse tema tão importante. Agradecemos também a presença de todos que nos assistem online. Então, o tema da nossa palestra de hoje é justamente sobre esse projeto, BRA03, Diálogo União Europeia-Brasil sobre resíduos, sobre reduções de metano no setor de resíduos urbanos e agrícola. Então, vou iniciar. Então, a gente vai cobrir os resultados dessa avaliação comparativa, os principais aspectos dos diálogos, entrevistas e workshops que vai ser completada pelo Yuri, e também, por último, as melhores práticas e recomendações. Primeiramente, o UCDs, European Union Climate Dialogues. Então, a gente está falando... Só um segundo. Uma questão de exposição aqui. Os diálogos da União Europeia, então, o que são, né? Eles visam apoiar e reforçar as relações climáticas da União Europeia com países terceiros, com foco na promoção da implementação do Acordo de Paris e da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável, refletindo os valores da União Europeia. Então, ele promove intercâmbio de experiências sobre políticas públicas climáticas e melhores práticas, comércio bilateral, investimentos, inovação, sensibilização do público e empresas, para os desafios e oportunidades ligados ao Acordo de Paris. Ele ocorreu entre 2022 e 2024, concentrando-se nos países do G20 e também nos parceiros focos, que a gente chama de faróis regionais. Esse projeto ele é financiado pela FPI, da Comissão Europeia, com apoio do DG Clima, em cooperação com outras diretorias relevantes da União Europeia, DG Agro, DG Energy. A gente teve a oportunidade de encontrá-los todos aí durante esse study trip, que o Yuri vai apresentar um pouco melhor. Então, vamos lá, começando realmente na questão aí do estudo, né? Então, a gente, primeiramente, identificando as principais emissões de metano no Brasil. Desculpa, ficou um pouco apagado aqui, mas a gente vai tentar... Vamos ler aqui como ficou. As principais emissões de metano no Brasil em 2020, então, de acordo com o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, a gente tinha cerca de 19 milhões de metros cúbicos gerados, sendo que cerca de 13 milhões somente, 70% quase, eram oriundos da fermentação entérica. Então, aí da ruminação dos bovinos, né? Em segundo, a disposição de resíduos sólidos com cerca de 2 milhões de toneladas, então a gente está falando aqui em cerca de 11%. Então, depois a gente tem outras fontes, como tratamento e despejo de águas residuais, temos tratamento biológico, cultivo de arroz, manejo de dejetos, etc. Então, de longe, a gente tem a fermentação etérica e, em seguida, a disposição de resíduos como as principais fontes de metano no Brasil. Interessante observar o que aconteceu nos últimos 15 anos com relação a essa evolução de metano. Então, se a gente observar no gráfico à direita, a maior evolução nesses 15 anos, mais de 50% de evolução, de aumento, foi relativa ao setor de disposição de resíduos sólidos. Então, aqui a gente está falando de aterro. Há 15 anos atrás, nós tínhamos mais ou menos 40% de aterro, 60% de lixão. Hoje, nós estamos, isso inverteu, são 60%
aterro e 40% lixão. E durante esse período, houve um aumento de mais de 50% das emissões de metano desse setor. Então, foi disparado o que mais aumentou. Em seguida, nós tivemos aí também manejo de dejetos animais, que teve um aumento aí de quase 27% nesse período. E a gente tem o tratamento de despejo de águas residuais, representa aí um aumento de mais 22%. Interessante notar aqui que a fermentação entérica, que é o principal, né, quase 70%, ela diminuiu nesse período aí de 2%. Então, a primeira fonte reduziu e a segunda fonte aumentou significativamente. Realmente ficou aqui, era uma cor cinza, aqui isso ficou apagado, peço desculpas. Então, aqui, na verdade, esse gráfico à esquerda ele indica o potencial de biogás no Brasil. Então, a gente tem aí um potencial, de acordo com dados da Biogás, de cerca de 85 bilhões de normal metro cúbico. Então, aqui a gente está falando, principalmente, está falando de dejetos animais, de vinhaça, de bagaço, de palha, que são os principais. E aqui a gente vê, são os mesmos dados, na verdade, representados de uma forma diferente. Então, a gente vê aqui o setor sucroenergético representando aí cerca de 47% desse potencial, e a agroindústria cerca de 45%. Em seguida, o saneamento com 8%, distribuído entre esgoto, biodigestão e aterro sanitário. Então, aqui o aterro sanitário, que hoje representa 74% da produção nacional de biogás. Quando a gente olha o potencial, ele tem uma representatividade muito mais reduzida. Em termos de biometano, igualmente, né, o biometano aí representa aí mais ou menos metade aí da quantidade de biogás, do potencial de biogás. Então, ele segue mais ou menos essa mesma proporção. Eu vou passar aqui rapidamente. Agora a gente vai falar um pouquinho dos resultados dessa avaliação comparativa União Europeia-Brasil, com foco na União Europeia, em países como Dinamarca e na Alemanha. Em seguida, nós vamos cobrir aí aspectos do diálogo, das entrevistas e workshop que o Yuri vai apresentar, finalizando com as recomendações e melhores práticas. Resultados da avaliação. Bom, primeiramente, comparando o Brasil com a União Europeia, comparar com a Dinamarca em termos de dimensões territoriais de população é bastante, não seria justo, eu diria, né, mas comparando com a União Europeia, em termos globais, a gente está falando de quase 450 milhões de habitantes, enquanto o Brasil tem 215. Em termos de área, o Brasil tem quase o dobro da União Europeia toda junta. Em termos de densidade, o Brasil aí mais ou menos 5 vezes inferior à densidade populacional da União Europeia, sendo aí até 10 vezes, quase 10 vezes inferior à densidade da Alemanha, né, que está em 237 habitantes por quilômetro quadrado. Em termos de emissão de metano, esse é um dado importante, né? Nós temos na União Europeia menos emissões de metano do que o Brasil, apesar, vamos dizer, da nossa dimensão. Isso representa, se a gente olhar per capita, menos de uma tonelada de CO2 per capita anualmente na União Europeia. E no Brasil, a gente está falando em cerca de 2,5 toneladas de CO2 equivalente per capita. Ou seja, nossas emissões aí são relativamente, quando a gente compara per capita, são mais de 2 vezes e meia superiores às emissões de metano da União Europeia como um todo. Comparando com a Alemanha, aí ela está abaixo de 0,6, é uma diferença ainda mais significativa. Em termos de fontes dessas emissões, a gente vê que um padrão se repete aí entre os diferentes países da União Europeia, incluindo Dinamarca e Alemanha, todos com a agricultura aí em primeiro lugar, seguido por resíduos, né? Então, aí na União Europeia como um todo, 56% do metano vem do setor da agricultura, e 24% de resíduos. Já no Brasil, a gente tem mais de 70% aí oriundo da agricultura, enquanto os resíduos representam aí um pouco mais de 12%. Em termos de geração e tratamento de resíduos, são 513
São 513 quilogramas per capita, segundo dados do Eurostat, ou seja, superior ao Brasil. A gente era aí 450 quilos per capita. No entanto, na Europeia, você tem aí mais ou menos quase 50% de todo o material somando orgânico, de reciclagem, né, somando material e orgânica. Já no Brasil, a gente tem menos de 4% de reciclagem, tanto material quanto orgânica. Então, estamos aí a uma longa distância aí do que eles já conseguiram, da onde eles já conseguiram chegar. No entanto, em termos de matriz energética, nós estamos muito bem posicionados. A União Europeia hoje com 23% de energia renovável na matriz energética, e com esse objetivo de, como bem dito pelo Orhan, de mais de 42% em 2030. Já no Brasil, nós já estamos aí nessa faixa de 47%, superior ao objetivo da União Europeia em 2030, né, já é o nosso caso atualmente. O engraçado é observar que, quando a gente olha os objetivos do Brasil também, as metas, para 2030, segundo a EPE, nós estamos num nível aí, muito ligeiramente superior ao atual, né, de 47 para 48,5, então estamos praticamente atingindo já esse objetivo, né. Em termos de combustível no transporte, a União Europeia tem 10% em 2022 e pretende chegar a 30% em 2030. No Brasil, cerca de 22% em 2023 e também objetivando aí chegar em 2030 com 30%. Produção de biogás, então, dado bastante relevante. A União Europeia hoje está, segundo os dados da European Biogas Association, que às vezes difere um pouco também dos dados da Eurostat, nós estamos falando de 21 bilhões de metro cúbico de biogás mais biometano, né, sendo 17 bilhões de metro cúbico de biogás, em 19 mil plantas, realmente é impressionante, e mais de 4 bilhões de metro cúbico de biometano em mais de 1.100 plantas. Então, isso dá, a nível europeu, dá uma produção per capita equivalente a cerca de 38 metros cúbicos por ano per capita. Então, comparando o Brasil, né, a nível europeu, e comparando com o Brasil, nós estamos falando, no Brasil hoje, de uma produção per capita equivalente a 13 metros cúbicos anualmente, né. Ou seja, nós estamos aí a 3 vezes inferior, parece que não é tanto, mas quando a gente olha o perfil da produção do biogás, a gente encontra a explicação, né. Aqui a gente está falando de plantas no setor agrícola, de pequeno porte, enquanto no Brasil a gente está falando da produção de biogás aí, biometano, majoritariamente 74%, vindo de grandes aterros em regiões metropolitanas. Em termos de participação do biogás no mix energético, a Europa, como um todo, inferior a 2%, Dinamarca aí chegando a mais de 5%, e o Brasil ali na faixa de entre 1% e 1,5%. Em termos de potencial, a Europa tem um potencial aí de cerca de 100 bilhões de metros cúbicos em 2040. O Brasil, a gente fala hoje, segundo dados da Biogás, de 44 bilhões de metros cúbicos, sendo, como já ressaltado pelo nosso colega, a Europa tem o objetivo de chegar a 35 bilhões em 2030, ou seja, o nosso potencial aí teórico é o que eles vão estar atingindo aí, a priori, em 2030, em geração de biometano. Bastante significativo. Em termos de infraestrutura e distribuição, então nós ainda estamos engateando, né? Nós estamos bastante gasodutos concentrados ao longo da costa, temos aí mais de 350 estações de gás natural comprimido, enquanto que na Alemanha, a gente já tem aí, só na Alemanha, mais de 840 estações de gás natural comprimido, né? 60% delas fornecendo biometano. Interessante notar na Dinamarca que todas as estações de gás natural comprimido, elas fornecem 100% de biometano, que representa 47% do gás natural na rede, e 75% das plantas de biometano estão conectadas à rede de gás natural.
Então, como a gente viu na exposição há pouco, eles têm o objetivo aí de substituir 100% desse gás natural aí por biometano. Em termos de matéria-prima, então, como a gente viu, eles utilizam de maneira sustentável os resíduos orgânicos provenientes da coleta seletiva e de subprodutos agrícolas, enquanto que no Brasil, como já mencionado, a gente tem aí mais de 70% do biogás que provém do setor de saneamento, principalmente grandes aterros, enquanto que os subprodutos agrícolas representam aí apenas 10% hoje, sendo que quando a gente fala de potencial, a gente está falando de mais de 90% do potencial de geração de biogás no Brasil vem desse setor agrícola e sucroenergético, e não do setor de saneamento, que hoje é predominante. Bom, resumindo, em termos de inovação tecnológica, eles estão trabalhando, como a gente viu aí na exposição do Bruno, da DBA, tratamento de digestato, uso como fertilizante, captura e utilização de CO2 biogênico, uso de amina para purificação, enquanto aqui no Brasil a gente tem aí outras inovações, por exemplo, na utilização da vinhaça, que é uma particularidade do Brasil, desse setor de etanol, então tem um potencial importante, torta de filtro, então são inovações aí que já estão em curso. Em termos de estratégia de gestão de resíduos, como a gente já falou, coleta seletiva de resíduos orgânicos é extremamente importante, para que eles sejam estabilizados antes da disposição final. Novamente, como foi dito na exposição da DBA, há 30 anos que eles já não praticam mais, não enviam mais resíduo orgânico para aterro na Dinamarca, então, obviamente, eles não têm muito biogás de aterro. Então, como a União Europeia, como um todo, ela limitou a disposição de resíduos em aterros a 10%, a gente está falando do RSU, do total de resíduos, está falando de uma limitação de 10% até 2035, a meta da União Europeia. E, obviamente, essa prioridade de utilização do fertilizante, da matéria orgânica, após a sua compostagem e biodigestão. Inclusive, ela só é contabilizada como compostada, reciclada, matéria orgânica, se de fato ela tivesse sido reinserida na agricultura. Se a gente gerar um composto que no final vai parar no aterro, ele é contabilizado como aterro, não como composto. O que interessa é o fim dele, não o início do processo do tratamento. Enquanto no Brasil, muita tolerância ainda a essa disposição final de resíduos em aterros, predominância desse tipo de biogás, e também a complexidade da reutilização desse composto de digestato de resíduo de coleta convencional, caso a gente utilize esse material misturado em biodigestores, ou mesmo na compostagem, a qualidade final do material ela pode ser comprometida se ele não for oriundo de coleta seletiva. Em termos de apoio financeiro, como já foi exposto na palestra anterior, a maioria dos países europeus que desenvolveram esse mercado aí de maneira sustentável, a gente viu a implementação de vários mecanismos de suporte, como tarifa feed-in, prêmio de energia, licitações, apoio por um período de 20 anos, né, para ter bancabilidade, né, esses projetos, tem uma previsão de quanto a gente vai gerar de receita para poder desenvolver e financiar o projeto, isenções, reduções fiscais, eles têm essa opção de inclusão e exclusão também no sistema, né, podendo sair desse esquema de subsídio e entrar de novo nas condições de beneficiar de novo das condições de mercado, caso elas sejam melhores. E eles também verificam todo excesso de compensação. Enquanto no Brasil a gente ainda falta muito desses instrumentos, né? Nós temos alguns aí, como o RenovaBio, como o Rede, que são muito positivos, mas que ainda estão, vamos dizer, ainda precisamos de muitas outras medidas aí para a gente conseguir desenvolver esse mercado de uma maneira sustentável, né? Eu diria principalmente uma tarifa incentivada e garantida de longo prazo, para que os projetos aí possam se desenvolver de uma maneira muito mais rápida, né? Tá. Bom, finalizando aqui, vou passar a apresentação para o Yuri.
só finalizando esses 3 itens, a gente está falando em termos de regulamentação. A União Europeia tem vários padrões técnicos e de qualidade e segurança, certificações de sustentabilidade, regulamentações claras, valor verde comercializado através de garantias de origem, garantia de origem de onde vem esse substrato que está produzindo esse biogás, né? Enquanto no Brasil a gente ainda não tem esses instrumentos aí muito claro. E, obviamente, capacitação profissional, educação, eles já estão, vamos dizer, ao longo das décadas aí, que eles vêm desenvolvendo esse mercado, muito mais evoluídos do que nós aqui. Ainda tem uma baixa consciência dos benefícios do biogás e até do conhecimento do que é um biogás, o biometano, por grande parte da população e também por autoridades. Então, esse é um dos nossos objetivos aqui, aumentar essa consciência sobre a importância e os benefícios dessa fonte energética. Então, aqui eu finalizo a minha exposição e passo a palavra para o Yuri, que vai continuar com os principais aspectos do diálogo, entrevista e workshop. Obrigado. Obrigado, Flávio. Excelente apresentação, pena que a gente não tem tanto tempo. Flávio gostaria de explicar melhor esses assuntos. E a gente fica à disposição, como associação, todos que querem conhecer melhor o material, a gente está produzindo também esse relatório comparativo em PDF, Word, né, bem grande, com um detalhamento de todas as questões que a gente avaliou. Comparativamente, Brasil, especificando São Paulo, Minas Gerais, e Alemanha, Dinamarca e União Europeia. Aqui um pouco sobre os diálogos, né? A gente fez uma elaboração então, de um plano de engajamento, stakeholders Brasil e Europa, a gente avaliou 280 stakeholders, fazendo uma categorização desses stakeholders para chegar nos key stakeholders e a forma de comunicação com os demais em 9 categorias. Então, é uma avaliação minuciosa que permite o engajamento cirúrgico, né, com os participantes. O relatório comparativo foi o que o Flávio apresentou, né, como eu já disse. Workshops a gente fez um em São Paulo, Minas Gerais, Distrito Federal. Eu vou adentrar um pouquinho sobre eles agora. Study Trip na Europa também, o relatório de recomendação, isso vai ser lançado em breve, né, esse relatório, com as conclusões sobre os diálogos, o que foi avaliado, comparado, e sobre o que foi feito nos workshops e na viagem internacional, e recomendações para os tomadores de decisão no Brasil. Depois também um relatório final, condensando todas essas informações aí, com o objetivo de adotar as melhores práticas, né, de produção sustentável de biogás e biometano no Brasil, e também um plano de comunicação, né, que é implementado para a disseminação dessa informação. A gente tem aí, basicamente, com as entrevistas, a European Biogas Association, a Julia, né, ela nos brindou com uma excelente entrevista virtual. Depois nós também tivemos uma reunião com ela em Bruxelas, com o presidente da European Biogas Association, e basicamente nós identificamos aí, bem resumidamente, 5 aspectos, né? Instrumentos políticos e abordagens regulatórias, né? Tem a diretiva RED, ela já está no RED 3, que traz uma meta bem ambiciosa, que o Lohan já comentou aqui, eu não vou repetir, mas ela traz esse incentivo num quadro assim, de diretiva da União Europeia, que torna-se praticamente obrigatório para os Estados-membros a adoção dessas leis, né, a internalização dessas medidas. Também a questão, critérios de sustentabilidade, né, para que ele seja renovável, tem critérios a ser atendidos, e também redução de gás de efeito estufa. Então, não é simplesmente eu adotar a tecnologia, ela tem um critério sustentável, alinhado com o Acordo de Paris. O impacto das regulamentações, a Alemanha e a Dinamarca adotaram diferentes modelos. A Dinamarca se sobressaiu, então, com a rede de gás. Hoje, 30% do gás deles é renovável, é biometano. O desafio e soluções. A sustentabilidade demandou mudanças de cultura alimentar, então esse foi um dos desafios deles, né, mas que foi superado e aqui, atendendo objetivamente critérios, né, de sustentabilidade e ampliando a diversidade de matérias-primas, ou seja, achar outras matérias, resíduos que estão trazendo prejuízos para o meio ambiente, gerando metano, e você utiliza agora para fazer biogás. Avanços tecnológicos, né, separação e utilização do CO2 biogênico, a gasificação hidrotérmica, biometanização, como vocês viram ali, eles usam hidrogênio para pegar o CO2 que é liberado na purificação do biogás para biometano, num reator que é de 60 graus Celsius, ele produz com pureza
um metano. Então, você é net zero, essa tecnologia da Dinamarca, a gente visitou a planta da Hofor, e é realmente impressionante a inovação que eles trazem, porque você não tem demanda para todo o CO2 para colocar em refrigerantes e indústria. Então, você acaba que boa parte, a grande maioria desse CO2 vai para a atmosfera. E você consegue, no processo da produção do biometano, que é 60% da composição do biogás, e 40% é esse CO2. Então, você reaproveita ele também para a produção de metanol e outros produtos. Instrumentos, a German Biogas Association, a gente também categorizou nesses 5 eixos, né? O Frank, que a gente entrevistou ele, é o diretor internacional da German Biogas Association, a maior associação do mundo, mais de 1.400 membros aí. Eles que, na verdade, fundaram a European Biogas Association, que fica em Bruxelas. E a gente identificou aí que a principal ferramenta foi a FDIN, né, eletricidade. São 10 mil plantas de biogás, 6 gigas de potência instalada, com essa garantia de 20 anos. Aqui no Brasil a gente não tem esse instrumento, né, uma tarifa teto garantida por 20 anos para você se conectar. E a gente fica aqui discutindo como é que vai financiar, se é no Mercado Livre, se é com leilão, e aí a gente tem uma subversão de valores, né, você gera uma renovável que tem o mesmo atributo de um biogás, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Elas, na verdade, são complementares. E a gente presta um serviço de gerar fora, no horário de ponta, onde não tem sol nem vento. Então, você consegue, com um gasômetro, fazer esse despacho concentrado e planejado. E isso não é precificado no Brasil. Então, a nossa fonte precisa ser melhor precificada. Isso é um desafio que a gente precisa vencer se a gente quiser realmente aproveitar os benefícios, os atributos que o biogás vai trazer para o Brasil. A influência das regulamentações também, como a RED, trouxeram grandes avanços na Alemanha. Desafios enfrentados na promoção do biogás, então a aceitação pública também foi um desafio. A questão, às vezes, do odor, né, que isso também pode ser tratado com tecnologia. E a questão da concorrência com outras fontes, hoje, é um desafio. E é no Brasil, como eu falei, né, a gente não concorre com eólica e solar, a gente é complementar e deve receber por esse atributo, né, porque a gente pode estocar energia com gasômetro, tem até 24 horas. Isso precisa ser precificado na rede. Há também abordagens, né, e padrões técnicos. Isso é muito avançado na Alemanha, eles são realmente referências nessas normas ISO para a questão da segurança da operação e emissões para obter as permissões de operação. Esforço na defesa e realizações da associação, então eles colaboram com outros governos, outros países, entidades, para promover o biogás, não só na Alemanha, mas no mundo inteiro. Então, a Alemanha hoje é um hub de negócios aí com essa associação. A Danish Biogas Association, a gente já entrevistou o Bruno, que ele fez a palestra agora. Então, eu vou até resumir isso aqui, ele falou todos esses pontos já, eu vou passar para o próximo, mas só para ressaltar, ele é um grande expert, então para a gente foi fantástico poder entrevistar esse grande especialista em biogás e biometano. E aqui a gente destaca os nossos workshops, né? Tivemos no IFAT e na FIENG 2 workshops já. No IFAT foi o maior evento de saneamento da América Latina, então isso foi uma grande oportunidade para nós, e na FIENG junto com o G20. Quais são os 3 propósitos dos workshops, né? Trazer engajamento com os stakeholders, ou seja, permitir que eles falem, que eles se pronunciem, que eles coloquem as opiniões que eles têm sobre o setor de maneira bem livre. Talvez muitos do que a gente ouve nos eventos você não acha na internet essas informações, né? E isso traz um insight muito importante para poder entender o mercado e fazer recomendações. Apresentação de relatório comparativo, que é o que a gente está fazendo aqui, fizemos nos outros 2 eventos. São Paulo focado no mercado paulista, Minas Gerais, potencial de Minas Gerais, são os 2 maiores mercados e potenciais do Brasil, de biogás e biometano. E também a avaliação das discussões, né? Nós temos aí a oportunidade de estar gravando esses eventos, como estamos fazendo hoje. O Alexandre, nosso operador, nosso coordenador técnico da ABREM, e isso depois a gente vai avaliar essas informações que vão ser utilizadas nos relatórios. Depois nós temos aí os 2 eventos, né? O IFAT foi 24 e 25 de abril. A ABREM tem a alegria de poder ter colaborado sensivelmente para o sucesso desse empreendimento. Nós somos alemães em 2022, conversamos com a organização lá e ajudamos a trazer esse evento para o Brasil. Deu um público de 20 mil pessoas, 330 participantes em 2 dias em São Paulo. Ou seja, é uma feira que vem transformar o setor de saneamento com tecnologias ambientais para tratar resíduos e gerar energia renovável. A FIENG também foi paralelamente ao G20, permitiu também que eu estivesse no painel de transição energética lá no G20, defendendo o biogás
junto com a Biogás também, que estava lá com a Renata, e a gente viu até a grande questão, né? Por que nós não fomos convidados oficialmente? Né? Fica essa pergunta, né? A Absolar estava lá, a Beólica, mas a gente não foi convidado. A gente simplesmente sentou na mesa e pediu para falar. Isso até, a gente fica pensando, se 30% dos gases de efeito de estufa vem do metano, e a gente está aqui trabalhando com 90% desse problema, por que a gente não tem prioridade como outras entidades? Né? Fica essa pergunta. Né? Realmente, se a gente está falando de descarbonização e transição energética, essa pauta aqui é prioritária, e é muito prioritária. Né? Então, a gente teve também palestra da Júlia, da EBA, né? No evento na FIENG, do presidente da CEAMIG, e também o Lohan também fez uma apresentação. Na sequência, a gente fez o study trip. Temos aqui alguns participantes, né? O Flávio, o Francisco, o Ziraldo está aqui conosco. Obrigado, Ziraldo. Que participaram dessa viagem. Né? Essa aqui foi uma reunião que a gente teve com a European Biogas Association. Basicamente, a gente teve reunião com um workshop com o DG Ener, Clima, Environment e Agriculture. São os diretórios gerais da Comissão da União Europeia que decidem essas pautas, né, que estão interligadas. Né? É uma pauta transversal, biogás e biometano, por isso a presença de 4 diretórios gerais. Reunião também com a European Biogas, a Diana Contia, que é diretora de assuntos internacionais do DG Clima, recebeu eu, o senador Zequiel Marinho, depois, e o Ziraldo também, e depois a missão, né, do Brasil junto à União Europeia, que é a embaixada que é vinculada à União Europeia. Então, a gente tem a embaixada da Bélgica no Brasil, do Brasil na Bélgica, e essa embaixada especial, que tem um embaixador lá, que também nos recebeu. Indo para a Dinamarca, mais 2 dias de viagem, 15 e 16 de maio, a gente teve quase um workshop, né, foi uma reunião setorial na Agência Dinamarquesa de Energia, com a presença da diretora-geral, de especialistas. Depois, uma reunião no Centro de Clima de Copenhague, o chefe de gabinete da EPE foi comigo, a gente discutiu cooperações e projetos da EPE com esse Centro de Clima para descarbonização no Brasil e modelos de negócios, né, que vão trazer esses incentivos. Depois, a reunião com a Danish Biogas Association, a Clean Cluster, que promove, com financiamento dinamarquês, a inserção de tecnologias limpas no Brasil em vários setores da infraestrutura, incluindo o biogás, com projetos já acontecendo no Brasil. A Hoffel também, a gente visitou essa usina, né? E a Copenhague, que eu vou mostrar aqui na próxima foto. A Copenhague é uma usina que tem uma pista de esqui em cima, é fantástico lá, tem uma parede escalada. A gente visitou essa usina lá do topo, e o elevador panorâmico também passa por dentro da instalação de recuperação energética, que através da combustão gera energia térmica e elétrica, eliminando em 8 vezes as emissões de metano, se a gente utilizasse o modelo de aterro sanitário, mesmo com o sistema de captura. Né? Então, essa é a vantagem de você fazer a recuperação energética do que não é reciclável. E da fração orgânica, você faz a biodigestão anaeróbia, que é o que a Sabesp está fazendo e outras empresas estão desenvolvendo, como o Andrei vai mostrar também, projetos do Piauí. A gente tem também em Curitiba, a CS Bioenergia, tem um biodigestor de resíduo orgânico. Isso evita a biodigestão, ela não escapa, né, metano, como acontece em aterros, que o escapamento vai de 50% a 70% do metano. E aí a gente tem aí a usina da Hoffel, como eu falei, ele faz a metanização com hidrogênio, produzindo mais metano e deixando de liberar o CO2. Tem um custo, né, mais elevado, porque o hidrogênio é caro, mas se a gente contabilizar o benefício climático, né, com crédito de carbono e certificado de origem, a gente consegue viabilizar uma planta dessa, como a Dinamarca já fez o seu trabalho. Né? Aqui nós temos o IFAT, o último dia. IFAT Alemanha teve a palestra no estande da German Biogas Association, visitamos todas essas empresas aqui listadas. E depois, pessoal, essa apresentação vai ficar disponível, vocês vão poder ver. Né? Eu vou ter que encerrar agora, que a gente passou muito do nosso tempo, mas aqui estão as recomendações, né? A gente trabalha todos esses critérios aqui, que a gente está trabalhando, depois o relatório vai ficar disponível. E depois aqui um pouco mais de detalhamento, né? Mas qual é o recado que eu preciso dar? A gente tem visto aí um esforço enorme, principalmente do Ziraldo e do Arnaldo Jardim, para desenvolver esse mercado de biogás e biometano no Brasil, combustível do futuro, o PATEM. Mas eu vejo que esse esforço precisa avançar. O governo federal ele precisa entender que, se ele tirar uma renúncia fiscal aqui, ele vai criar um mercado absurdamente muito maior, que vai arrecadar 5, 10 vezes mais tributo no futuro, né? Mesmo com subsídio. E a gente quer colocar o subsídio sempre no consumo.
Então, esse é um erro estratégico do Brasil. A gente tem uma das energias mais baratas do mundo na geração e, quando chega na distribuição, é a segunda mais cara tarifa do mundo. Quer dizer, há uma distorção que a gente precisa resolver, que é dividir melhor esse subsídio e criar instrumentos de mercado para que a gente possa, que aquele poluidor-pagador pague pelo que ele está poluindo, né? Não é só o crédito carbono, tem o CBIOS, nós temos aí também o IREC Brasil, quer dizer, vários instrumentos, certificado de origem vindo com o combustível do futuro, que é um projeto de lei que está para ser aprovado no Senado, que vão trazer aí adição obrigatória de biometano na rede de 1 a 10%. E essa possibilidade, pessoal, qual é o recado que eu quero dar? Ainda existem mais uns 8 instrumentos econômicos para trazer para o Brasil, segundo a minha conta aí, que eu fiz, do que eu aprendi na Europa. Então, o Brasil tem muito a avançar ainda. Espero que surjam mais projetos de lei, mais estudos, mais iniciativas, para que a gente possa chegar no objetivo. Obrigado, pessoal. À disposição. Dado o tempo, pessoal, a gente não vai ter as perguntas, mas a Abrem fica à disposição, a gente fica. Vocês podem mandar e-mail para a gente, está aqui o nosso contato. A gente vai ter total disposição de marcar reuniões e responder as perguntas. Obrigado, gente.